oração e de estudos. Que a paz de Deus e de Jesus possa nos envolver nesta noite, nos trazendo o amparo necessário, o discernimento e a luz em nossa jornada evolutiva. Estejamos receptivos para tudo isso. E em pensamentos, façamos a prece que Jesus nos ensinou, pedindo permissão para dar início à doutrinária da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Hoje está conosco nossa irmã Inara, que ela seja bem-vinda e vamos vibrar com carinho. Seja bem-vinda, a tribuna é toda sua. Boa noite a todos. Boa noite. Mas esse boa noite assim também, estamos animados. Boa noite. Boa noite. Agora até os internautas escutaram. Que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Vamos falar um pouco hoje sobre o amor como instrumento de cura. E nós vamos dar uma pesquisada de onde vem a palavra cura. O que é a cura em si? Então a gente vai chegar lá no amor e por que ele cura. Mas vamos primeiro dar uma entendida aqui no que é curar, cura. E essa palavra, ela vem do latim e quer dizer dar atenção, cuidar. Então, quando nós nos comprometemos em amar, nós estamos também nos comprometendo em cuidar. E nas nossas reflexões, nós vamos conversar um pouquinho com Jesus, quando ele nos fala que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E aí que entra essa questão do cuidado. Porque se eu me cuido e me amo, para eu amar alguém, eu preciso cuidar desse alguém também. É o exercício do amor. É o trabalho do despertar do espírito, quando ele vai começar a fazer a sua jornada em direção à luz. Mas ele precisa passar pelo autoconhecimento. Ele precisa desenvolver em si virtudes. Ele precisa sair dos instintos para poder vibrar nos sentimentos. Porque o homem, quanto mais endurecido, vamos dizer assim, mais primitivo ele esteja em seus sentimentos, ele tem instintos. E quando ele começa a despertar em si um olhar amplo do cuidado, do respeito, ele evolui pelo sentimento. Então é uma trajetória de crescimento. Nós não chegamos lá no mundo espiritual, numa morada feliz, sem que tenhamos pago o nosso último ceitil. Lá, quando nós entramos na doutrina e queríamos entender tudo de uma vez só, eu queria saber se que ceitil era esse, como é que a gente pagava logo. Como que a gente resolve isso de uma vez, que é para ficar, já entrar naquela fase onde a gente fica pleno. E aí nós descobrimos que é preciso fazer uma longa jornada. É
andar de mãos dadas em sentidos opostos, naquele dia foi outra briga. Eu disse, como assim? Se um puxa para cá e o outro puxa para lá, não era disso que ele estava falando. Era de como nós estamos aqui dentro de nós. Um é mais acessível, o outro ainda é mais irritadiço. Um é mais racional, o outro é mais sentimento. Era disso que o Espírito estava falando. Mas nós estávamos ainda no beabá e precisávamos caminhar um pouco mais como estamos tentando caminhar. Então vamos pensar um pouquinho nos sofrimentos, nas feridas da alma, algo que vem para nós, para o nosso despertamento espiritual. A cura, no sentido espiritual, é amadurecimento. Não tem outro caminho. Mais maduro, nós vamos começar a compreender. O que antes nós apontávamos o dedo, agora nós paramos para refletir. Quando nós julgávamos, agora nós vamos direcionar diferente esse julgamento. Vamos levá-lo para o campo da compreensão. Por isso que Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Não tem que carregar algo que não é nosso. E nem querer consertar o mundo, porque não vamos conseguir dar um jeito. Cada um vai consertar o seu mundo, a sua parte. Vai fazer tudo na libertação do sofrimento que o autoconhecimento traz e que causa a transformação do ser. É assim que o amor começa a entrar devagarinho dentro de nós e a fazer morada, sem que nós percebamos. Mas todo mundo diz que ama. E ainda há tanto sofrimento. E quanto tempo o sofrimento vai durar na vida de uma pessoa? Quantas vezes nós ouvimos assim, quando é que isso vai acabar? Isso é quando nós não achamos que tudo é conosco, né? Que não sei porquê, só acontece comigo, que todos os problemas só batem na nossa porta, e que todo mundo lá fora parece muito feliz. E por quê? Por quê? Por quê? Então, quanto tempo o sofrimento vai durar na vida de uma pessoa? E a resposta é tão simples. O tempo que a pessoa resistir ao amadurecimento. Eu ainda poderia escrever mais uma frasezinha. Enquanto a pessoa resistir ao amor. Porque nós resistimos. Gosto de A, mas eu não gosto de B. Ah, e assim a gente vai trazendo as questões. Não sei que lugar é esse. Se pudesse mudar de cidade, de país, quantas pessoas não dizem isso? Em busca da felicidade. Em busca de achar que mudando, tudo vai mudar em volta, que a felicidade vai bater a porta. Não é nada. É algo temporário, fugaz muitas vezes. Quando termina e que entrou na rotina, já precisamos correr de novo atrás de algo que nos aqueça o coração. É por isso que muitas pessoas se apaixonam, porque a paixão, ela é como o fogo, ela sobe uma labareda, mas depois ela vai apagando devagar. E se depois da paixão, aquele sentimento bom perseverar, aí é amor. Caso contrário, lá vamos nós outra vez em busca do amor. Queremos ser amados de todas as maneiras. Porém, Jesus disse que não é assim.
que é preciso primeiro nos amar, para depois amar o outro. Amar o próximo como a si mesmo. Aí nós vamos encontrar a sintonia, a empatia e todas as afinidades que fazem parte desse crescimento espiritual. Quanto mais resistimos, quanto mais nós negamos, mais difícil se torna o nosso encontro com o amor verdadeiro. E aquilo que nós denominamos de sofrimento é o modo como nós lidamos com as coisas e que vem para nos fortalecer. O tal do sofrimento é o nosso grande remédio. É a dor que cura. É o que muitas vezes nos leva para a casa espírita. Por que porta que você entrou? Pela porta do amor ou pela porta da dor? Quando a gente não está se entendendo, nós vamos entrar pela porta da dor e depois nós permanecemos pelo amor. As coisas vão se modificando durante a jornada. Porque nós fomos criados tão iguais, tão simples e ignorantes. E, às vezes, não entendemos isso. Que é um passo de cada vez. Encarnação após encarnação. E quantas será que já gastamos mesmo para chegarmos até aqui? Em que estágio será que nós estamos? Entre o instinto e o sentimento. O tempo vai responder. Os desafios da vida vão nos apontar. As crises vão nos direcionar. E nós vamos acabar por encontrar. Então, nós precisamos buscar, às vezes, ajuda. E quem ainda tiver oportunidade, quem ainda não leu, aqui tem um livro muito interessante, que é Amor, Imbatível Amor. Joana de Ângeles e o nosso Divaldo, que agora já está lá no plano espiritual, porque já bem cumpriu a sua jornada e nos deixou um legado grande dentro das suas experiências, dentro da sua alegria de viver e dentro desse encontro com o amor. Porque uma pessoa que adota mais de 600 crianças, eu vou chegar nos 600, mas eu sei que é muito mais, precisa amar o próximo como a si mesmo. Precisa encontrar no outro algo que lhe remeta a si próprio. E pensar muitas vezes, e se fosse eu? Gostaria que alguém me adotasse? E tem muitas histórias que ele contou que não nos cabe trazer agora. Estava demorando para ela se manifestar aqui, a dona Tosse. Mas eu combinei que ela ia se comportar, até eu chegar lá fora, pelo menos. Vamos ver se ela vai me ajudar. Então, o amor suaviza a ardência das paixões, canalizando-as corretamente para as finalidades às quais se propõe, sem as aflições devastadoras de que se revestem. Então, o amor é suave. Ele não é controlador. Ele não é ciumento, de forma alguma, porque ele traz a confiança. Porque, então, se não tem ciúme, não ama. Eita, doença velha para ser tratada. Nós precisamos reformular essas questões dentro de nós. Porque é possível concordar, discordar. Não precisa ser algo monótono. Mas o amor, ele é tranquilo e duradouro. A paixão não é. Ela é avassaladora e às vezes causa muito estrago, seja que tipo de paixão for. Os conflitos que às vezes nos assaltam, eles vêm para que nós possamos tomar as decisões corretas. Nós precisamos nos questionar.
Nós precisamos passar por algumas questões que faz parte do crescimento de cada um de nós, para podermos encontrar esse caminho que nos leva a esse amor imbatível. Enquanto a razão é fria, lógica e calculada, o amor é vibrante, sábio e harmônico. Então não tem nada de rotina, não tem nada de cansaço. Não é enfadonho. É uma alegria estar e fazer muitas coisas e cuidar e ser cuidado de forma equilibrada. Porque tem gente que diz que está cuidando, mas na verdade está controlando. E aí vem muito relacionamento abusivo, aonde lá um dia que você discorde para valer, as coisas podem tomar um rumo muito desagradável. Como nós vimos muitas vezes estampado aí nas manchetes das mídias, né? O tal do feminicídio, ou ao contrário também, que as mulheres também andam matando por aí. Isso é um sentimento desequilibrado, fora. E não tem nada a ver com esse amor que Jesus veio para nos ensinar. O amor que ilumina a face escura da personalidade é o amor que ilumina, a face escura da personalidade, conduzindo-a ao conhecimento dos defeitos, auxiliando-a na realização inicial da autoestima, passo importante para voos mais audaciosos e necessários. Olha bem que quanta reflexão cabe aqui. Ele vai nos trazendo, nos conduzindo a uma realidade madura, segura e equilibrada, para que nós possamos trabalhar e nos realizar. Ele mostra os defeitos, por quê? Porque nós vamos trazer junto a compreensão, a paciência, a tolerância para aqueles que vivem conosco. Porque no começo, assim, né, quando a gente está só apaixonado, a gente não vê nada, mas é necessário, porque senão a gente não vai cumprir a nossa etapa de crescimento e não vai formar, quem sabe, a família que nós viemos para formar. Porém, nós vamos auxiliando na medida do possível e sendo auxiliados, porque não é só outra parte que tem os seus defeitinhos, nós também trouxemos. Nós ainda viemos para resgatar muita coisa e muitas vezes um é o fiel da balança do outro. Calma, vamos pensar, vamos conversar, olha, assim não dá, está me machucando, vamos perdoar, etc, etc. É preciso que os diálogos aconteçam dentro das situações que nós vimos e ouvimos muito bem quando as pessoas costumam falar que às vezes é difícil conversar sobre as diferenças e os problemas. Mas à luz do Evangelho é possível. Nós começamos a abrir a caixinha do diálogo a partir do momento que nós convidamos Jesus para estar conosco. Não vou dizer para vocês que é para vocês todo dia que tem o Evangelho no lar fazer uma diária de coisas. Não. Mas, às vezes, quando o Evangelho se instala nas nossas casas, flui naturalmente um diálogo mais saudável. Nós vamos começar a refletir sobre o espaço, o nosso espaço e o espaço do outro. O espaço individual de cada um e aonde nós temos o nosso espaço coletivo. Às vezes as pessoas vão decidindo tudo sozinhas para depois comunicar. E aí causa rachadura, causa mágoa, muitas vezes desentendimentos muito sérios. Entretanto, será que isso é amor? Seja isso numa relação a dois, seja isso numa relação de amizade, seja isso numa relação de trabalho. Porque se
prédio, o vizinho da frente, o vizinho do lado, o vizinho de cima e o vizinho que está embaixo do prédio. Né? Nada de toque-toque de madrugada, porque o outro também precisa dormir, nada de som alto. Então, a gente aprende a conviver de forma mais harmônica e mais civilizada, porque os limites são feitos para isso, e o amor traz isso, traz o respeito. Então, se tem respeito, tem limite. E é preciso trazer para dentro de nós e para o nosso convívio também em sociedade. O que será que nós estamos fazendo na Terra? Será que nós viemos passear? O Chico dizia que nós nascemos no lar que nós merecemos nascer. E que toda a nossa família estava de acordo com as nossas necessidades. Seja uma família amorosa, ou seja, aonde o conflito ainda é uma constante. E tantas vezes nós olhamos e dizemos que o outro é o difícil da relação. Seja em casa, seja na pequena família que se forma, seja na grande família, seja do lado de cá, ou seja do lado de lá, porque muitas vezes as pessoas não formam famílias, embora a família esteja formada. Quando se ouve muitas vezes a tua família e a minha família, onde é que está a nossa? Então, se é assim, quando que nós vamos chegar na família universal? Quando que nós vamos chegar na família a nível de humanidade, que é para isso que nós viemos para cá também? E aí nós vamos saindo para a vida, e onde quer que a gente vá, nós vamos encontrar exatamente alguém que faz algo muito parecido com aqueles que nós fugimos deles. Eu não quero morar perto de fulano, mas a vizinha da frente é igualzinha em hábitos. Tem que aprender, gente. É oportunidade. Então, quem que precisa se transformar? Quando nós nos transformamos, o mundo transforma-se à nossa volta. Mas se transforma como? Num olhar diferente que nós imprimimos. Porque vai vir alguém que fala assim, está todo mundo igual. Onde é que você está vendo a mudança? A mudança é aqui dentro. Porque antes nós carregávamos tudo. Não era nem uma mochila, era um container que nós colocávamos e vínhamos puxando. E agora nós vamos deixando que cada um seja o que veio para ser. E isso vai ficando muito interessante, bem interessante mesmo, do ponto de vista do aprendizado, dessa cura que nós temos. Nós temos para curar as nossas mazelas. E com isso nós podemos curar outras tantas coisas. Porque quando você fala em cura, alguém já pensa que é para curar a dor de cabeça, que também pode curar, pode melhorar. O mal-estar, a gastrite, a úlcera nervosa, que também pode melhorar. No momento em que nós passamos a ter um outro entendimento e fazer as coisas com um pouco mais de ternura, de carinho para conosco e para com o mundo que nos cerca. Para um pouco de reclamar e agradecer mais, vai fazer uma diferença que nós. O amor não se instala de um momento para o outro, tendo um curso a percorrer. Apresenta-se de uma forma, ele começa na amizade, que desperta interesse no outro, que expande na ternura, em forma de gentileza, para consigo mesmo e para com aqueles a quem se direciona. Então, a casa espírita, ela nos ensina muito a respeito do amor. Porque nós chegamos na casa espírita na condição, muitas vezes, de aflitos, de sobrecarregados,
determinado momento, queremos contribuir. O que eu posso fazer? Posso colocar água no copinho, eu já posso me capacitar para poder aplicar passe. A sensibilidade às vezes nos chama para um estudo mais aprimorado sobre a mediunidade. O chamado é constante e nós somos chamados a amar incondicionalmente, a encarnados e a desencarnados. E aí entra essa cura, essa transformação do homem velho no homem novo. Desse trabalho interior que é feito de forma tão sutil, que vai nos trazendo um encantamento pelo bem. E fazer o bem torna-se um hábito movido pelo coração também. A razão está presente, porque é preciso praticar a fé raciocinada. Não apenas fazer por fazer, mas trazendo a compreensão do que se está fazendo. Já estamos no estudo e, de repente, entendemos que podemos contribuir. Então, vamos de novo buscar como fazemos para poder auxiliar em semear as sementes que recebemos e que nos fazem tão bem. Ver se não é o exercício do amor curando aquele ser atormentado que chegou lá um dia que só chorava, quem sabe, que não se conhecia, que se torturava com pensamentos negativos, que sequer sabia fazer uma oração, embora orasse. Mas um dia emociona-se com aquele Pai Nosso que rezava desde criança, porque então passa a orar e conversar com Deus e se aproxima dessa espiritualidade que nos espera sempre. E nós vamos nos transformando em pessoas melhores. Nós passamos a contribuir com a sociedade de uma forma que não interessa se as pessoas sabem ou não sabem o que nós fizemos. E uma das maiores contribuições que nós podemos dar é vibracional. Certa feita, nós assistimos um documentário sobre o poder da água. Acho que era esse. Masaru Emoto. É, né? E aí, ele faz as experiências com as gotas de água e vai colocando. Essa gotinha vai receber só xingamento. E assim vai. E até chegar nas gotículas que recebem palavras de incentivo e de gratidão, com energia amorosa. Levadas essas gotas e fotografadas, muitas parecem joia, de rara beleza, e outras, as que receberam um xingamento, não são nada bonitas. E aí ele fala ali sobre as águas do Mississippi. Então nem precisamos atravessar ir tão longe. Vamos passear lá no Tietê e vamos imaginar as vibrações que contém aquela água causadas pela falta de amor dos seres humanos. E a alegria de alguém que faz um reflorestamento onde havia uma nascente que secou e que
vocês foram aqueles que por ali passam, sedentos de água límpida. Assim nós fizemos com os nossos sentimentos, quando não transformados em sentimentos bons. Porque ninguém sabe o que você está pensando. Como não? Nós estamos sempre com uma nuvem de testemunhas. Sabe sim. O olhar mostra o que nós fazemos lá dentro. A forma como nós muitas vezes atravessamos uma rua, como nós passamos por pessoas, passamos por cima do lixo porque não é nosso. Ou quando nós dissemos que aquelas pessoas estão ali porque elas querem. Que bom que a gente não quer. Esperemos que nós nunca queiramos morar na rua. Será que alguém quer mesmo passar fome? Frio? Ou é a alma tão doente que ainda não consegue pedir socorro a ponto de se transformar? Porque outro dia alguém me disse, olha, a gente vai, ajuda, mas eles voltam. Mas um dia de lucidez é um dia de lucidez. Um dia que alguém te olhou, te alimentou com dignidade, é um dia de amor e de dignidade. Por isso Jesus disse que quando fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. É o exercício desse amor incondicional que nós ainda não aprendemos a amar. Desse trabalho de transformação da humanidade que depende também de cada um de nós. Mas eu sou um grão de areia nesse universo. Se todos os grãos de areia se retirarem, acabou a duna. E ela tem um papel fundamental onde ela está. Então vamos pensar que a gente é aquele grão fiel àquele espaço e que está ali cumprindo o seu papel. Lembro sempre de uma história que a gente escutava lá, há muito tempo que não ouvimos, daquele passarinho que chegou e viu a sua floresta tomada pelo fogo. E com o seu biquinho ele começou a pegar água e tentar apagar. No começo, os outros animais riram dele, mas aos poucos eles entenderam que a floresta também era deles e se uniram e conseguiram apagar o fogo. E que fogo também é esse que a gente pode apagar de vez em quando por aí? Quando nós semeamos as sementes do Evangelho, nós vamos retirando essas camadas grossas do instinto e vamos colocando a oportunidade de pensar diferente, de raciocinar diferente, de fazer diferente. Aquela briga que acontecia constantemente numa família, que por pouca coisa os pratos voavam e a agressão acontecia, começou a modificar a partir de uma pessoa que se retirou para orar e para pedir a Deus que os seus pais não se matassem, que parasse aquela agressão. Aquele pedido que foi feito para Jesus, para que tudo se modificasse. Certa feita, num encontro de crianças, chega uma menina e as crianças que ali estiveram tomaram o passo, levantaram e ela ficou. Tudo bem? Você não está bem? É que eu queria outro passe. Outro passe? Você não confia
enviou, Jesus estava aqui conosco. Mas isso era para o meu pai e minha mãe parar de brigar. Então vamos pedir para o seu pai e sua mãe, tenha certeza que Jesus está ouvindo, mas que eles também precisam ouvir. Tomara que tenham ouvido. Então, olha, como muitas vezes nós estamos chegando em lugares que nós não imaginamos que nós iríamos estar. Quando Jesus abre o convite para todos nós, não eram mais 12, nem 72, nem 500. Agora o convite é para toda a humanidade. Não é apenas para que a gente venha aqui, teoricamente, leia o Evangelho e explique uma página. Não é para apenas nós explicarmos racionalmente as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Não é apenas para podermos controlar os nossos ímpetos e educar a nossa mediunidade. Mas é para entender também o céu e o inferno que existe dentro de cada um de nós e escolhermos as paragens de luz. É também para que esses sentimentos entrem em nosso coração e quando nós usarmos a palavra, ela seja carregada de amor, com todas as verdades e as qualidades possíveis, embora continuemos necessitados na senda do progresso. O primeiro passo já é um movimento. Então, tem alguém para desculpar? Comece no pensamento, a meditando e ver se toda aquela encrenca que a gente se meteu, nós também não alimentamos nenhum sentimento contrário ao bem. E enfim, nós chegamos numa parte aqui do Amor Imbatível Amor, que é a sua última página, e que para nós é um momento de grande meditação, que vai favorecendo o crescimento natural do auto-amor, porque é necessário que esse amor seja despertado a partir de nós. E nós vamos trazer alguma coisa importantíssima que foi grafada por Divaldo, editada pela Joana de Ângeles. Vamos achar o ponto importante para podermos trazer. Deus, em sua transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta produzindo vida e renovação interior. O amor é a luz na escuridão dos sentimentos tumultuados apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente, somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as caminhadas da evolução
Então, gente, deste modo, através do amor imbatível no amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Será que a gente chega lá? Será que nós conseguimos fazer esse exercício de forma suave, mais constante, em ato contínuo? Tem alguém que precisa do nosso amor que nós andamos negando? E às vezes as pessoas nos dizem, mas agora é muito tarde, porque essa pessoa não está mais aqui. Fale com ela, através da prece, e o seu amor vai chegar. Que a doce paz de Jesus esteja com todos nós. E muito obrigada pela oportunidade.